Boa tarde a todos. Como presidente da Comissão Especial do Projeto de Alteração do Plano Diretor, dou como aberta a reunião territorial com início marcada para as 15 horas. A reunião de hoje terá como a pauta os bairros Figueirinha e Guará. Registra as presenças de mais membros da comissão, o vereador Davi Borges, relator, e Eduardo Jardim, secretário. Está disponível na entrada do plenário para envio de questionamentos que deverá ser entregue no máximo em 15 minutos contados do fim da leitura das emendas dos vereadores. Solicito ao secretário que faça a leitura da proposta de emendas dos vereadores. Boa tarde a todos. Roteiro reunião territorial 25 de outubro de 2023. Com a anuência dos vereadores presentes, solicito que o assessor de comunicação proceda com a leitura das emendas ao projeto de lei complementar número 12/2022, com o auxílio de inteligência artificial, nos termos da resolução de mesa número 12/2023. Município de Xangri-Lá. 1. Proposta de emenda legislativa ao projeto de lei complementar número 012/2022. Art. 1º. O inciso I do art. 4º do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a corresponder ao anexo 1, plantas de ordenamento do uso do solo de município da presente emenda legislativa. Art. 4º. I. Anexo 1, plantas de ordenamento do uso do solo de município. A. Anexo 1.1, unidades territoriais. B. Anexo 1.2, hierarquia viária. C. Anexo 1.3, gravames viários. D. Anexo 1.4, estrutura cicloviária. I. Anexo 1.5, usos do solo. F. Anexo 1.6, projetos e gravames. G. Anexo 1.7, estrutura ambiental municipal. H. Anexo 1.8, infraestrutura. Art. 2º. O inciso 2º do art. 4º do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a corresponder ao anexo 2, gráficos e tabelas da presente emenda legislativa. Art. 4º. Segunda. Anexo 2, plantas de ordenamento do uso do solo de município. A. Anexo 2.1 gravames viários. B. Anexo 2.2 gabaritos viários. C. Anexo 2.3 programas e projetos. D. Anexo 2.4 quadros de uso do solo. Anexo 2.5 projetos especiais. F. Anexo 2.6 garagens. G. Anexo 2.7 ilustrações do plano regulador. Art. 3º. O artigo 11 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação: Município de Xangri-Lá. 2. Art. 11. O DUA tem por princípios e o cumprimento da função social da cidade e da propriedade urbana, nos termos da Constituição Federal de 1988, Estatuto da Cidade, Lei nº 10.257 de 2001, e da Lei Orgânica do Município de 2012. Segunda, a gestão democrática através da participação das revisões e reavaliações permanentes, periódicas do presente plano diretor e da formulação e execução dos planos setoriais, programas e projetos dele decorrentes. Terceira, a recuperação, pelo Poder Municipal, dos investimentos públicos que tenham resultado em valorização de imóveis urbanos privados. Quarta, a observação da equidade como desígnio de respeito às responsabilidades e aos direitos individuais e coletivos e a justa distribuição dos ônus e benefícios decorrentes do processo de urbanização. V. A observação da equidade como capacidade de adequação ou flexibilização da norma genérica para aplicação em casos especiais com vistas a atingir, no limite, a sustentabilidade socioeconômica e ambiental, em atendimento da função social da propriedade. Sexta, a busca permanente da eficácia e eficiência nas ações públicas da política do desenvolvimento urbano e ambiental. Sétima, a eficácia econômica inserida em processo de melhoria do bem-estar humano compatível com os limites da sustentabilidade socioeconômica e ambiental. Oitava, os preceitos constitucionais da administração pública, legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência, art. 37, Constituição Federal de 1988. Nona, a sustentabilidade,
como capacidade do território municipal de se regenerar de forma saudável e de cumprir com as necessidades essenciais dos seres vivos, desta geração e das próximas. X. A resiliência, como a capacidade dinâmica do território municipal, de manter, retornar, adaptar ou transformar rapidamente suas funções diante de um distúrbio ou mudança que limite suas possibilidades atuais ou futuras. Município de Xangri-Lá. 3. X. A permanente busca da evolução dos indicadores de desenvolvimento social envolvendo parâmetros das áreas de saúde, arquitetura, urbanismo, lazer, esportes, educação, meio ambiente, segurança pública e privada, entretenimento, novas tecnologias e tudo que se relacione com o ser humano, sua cultura e seu meio. Art. 4. O art. 39 do Projeto de Lei Complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 39. Macrozona 4. É a parcela do território localizada na região sudoeste do município, faz divisa ao sul com o município de Osório, a oeste pela projetada Estrada Rota da Costa Doce, coincidindo com o limite do perímetro urbano, e a norte e leste pelas divisas dos condomínios existentes apresentando dois. Art.11, o 2. 1. Propósito. Dois. Art.11, Município de Xangri. 3. 3. X. A permanente busca da evolução dos indicadores de desenvolvimento social envolvendo parâmetros das áreas de saúde, arquitetura, urbanismo, lazer, esportes, educação, meio ambiente, segurança pública e privada, entretenimento, novas tecnologias e tudo que se relacione com o ser humano,
sua cultura e seu meio. Art. 4º. O art. 39 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 39. Macrozona 4. É a parcela do território localizada na região sudoeste do município, faz divisa ao sul com o município de Osório, a oeste pela projetada Estrada Rota da Costa Doce, coincidindo com o limite do perímetro urbano, e a norte e leste pelas divisas dos condomínios existentes apresentando as seguintes características predominantes. I. Composta por condomínios e grandes glebas não urbanizadas. Segunda, grandes equipamentos adjacentes à rodovia Estrada do Mar, eixo viário do qual se distribuem 3 acessos aos balneários. Terceira, áreas de expansão da urbanização com interface com áreas ambientalmente sensíveis. Quarta, área denominada de bairro Figueirinha com população residente de baixa renda, segregado da malha urbana do município. Art. 5º. O art. 40 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 40. Macrozona 5. Situada na zona rural, é parcela do território localizada no setor oeste da cidade, faz divisa a leste pela projetada Estrada Rota da Costa Doce, a oeste faz divisa com o rio Tramandaí e as lagoas do Passo, das Malvas e dos Quadros. Ao norte faz divisa com o município de Capão da Canoa e ao sul faz divisa com o município de Osório, apresentando I. Patrimônio natural significativo, englobando as áreas inundáveis e de ecossistemas remanescentes próximas às lagoas. Segunda, áreas de produção agrícola e o parque eólico. Terceira, áreas com potencial para uso de lazer e ecoturismo como parques naturais, equipamentos náuticos, plataformas de acesso às lagoas, e demais atividades. Município de Xangri-Lá. 3. A permanente busca da evolução dos indicadores de desenvolvimento social envolvendo parâmetros das áreas de saúde, arquitetura, urbanismo, lazer, esportes, educação, meio ambiente, segurança pública e privada, entretenimento, novas tecnologias e tudo que se relacione com o ser humano, sua cultura e seu meio. Art. 4º. O art. 39 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 39. Macrozona 4. É a parcela do território localizada na região sudoeste do município, faz divisa ao sul com o município de Osório, a oeste pela projetada Estrada Rota da Costa Doce, coincidindo com o limite do perímetro urbano, e a norte e leste pelas divisas dos condomínios existentes apresentando as seguintes características predominantes. I. Composta por condomínios e grandes glebas não urbanizadas. Segunda, grandes equipamentos adjacentes à rodovia Estrada do Mar, eixo viário do qual se distribuem 3 acessos aos balneários. Terceira, áreas de expansão da urbanização com interface com áreas ambientalmente sensíveis. Quarta, área denominada de bairro Figueirinha com população residente de baixa renda, segregado da malha urbana do município. Art. 5º. O art. 40 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 40. Macrozona 5. Situada na zona rural, é parcela do território localizada no setor oeste da cidade, faz divisa a leste pela projetada Estrada Rota da Costa Doce, a oeste faz divisa com o rio Tramandaí e as lagoas do Passo, das Malvas e dos Quadros. Ao norte faz divisa com o município de Capão da Canoa e ao sul faz divisa com o município de Osório, apresentando I. Patrimônio natural significativo, englobando as áreas inundáveis e de ecossistemas remanescentes próximas às lagoas. Segunda, áreas de produção agrícola e o parque eólico. Terceira, áreas com potencial para uso de lazer e ecoturismo como parques naturais, equipamentos náuticos, plataformas de acesso às lagoas, e demais atividades ligadas ao rio e às lagoas. Município de Xangri-Lá. 4. Art. 6º. O art. 63 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 63. Os PIP de interesse turístico são polígonos que, por sua localização ou configuração, constituem territórios de oportunidade excepcional para o desenvolvimento turístico do município.
Parágrafo único. São PP de interesse turístico. I. Praça Beira-Mar Xangri-Lá Alameda Taquarimirim. Segunda, Praça Beira-Mar Xangri-Lá Alameda Rio Dourado. Terceira, Praça Central Rainha do Mar. Quarta, lote 02 da quadra 01 e lotes 1, 2, 3, 4, 5,14,15, 16, 17 da quadra 02 do setor 625. Art. 7º. O art. 64 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 64. Os PIP de estruturação e qualificação urbana são polígonos que, por sua localização, podem aumentar a acessibilidade dos munícipes às estruturas administrativas, comerciais, de serviço, de animação cultural e de lazer, todas de especial interesse para o desenvolvimento socioeconômico de Xangri-Lá. Parágrafo único. São PP de estruturação e qualificação urbana. I. O setor Avenida Elmar Ricardo Wagner. Segunda, o setor da Rua Pedro Higino. Terceira, o Parque Central de Atlântida. Quarta, o eixo RS 407. Art. 8º. O art. 65 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 65. Os PIP de densificação e qualificação são polígonos que circunscrevem áreas atualmente subocupadas e com altíssimo potencial indutor de transformação local através da intensificação de atividades de serviço, comércio e residência que podem contribuir, positivamente, para aumentar o conforto da população residente na sua vizinhança. 1 grau o aumento da intensidade de ocupação demográfica nestes polígonos, além de oferecer oportunidade de acesso à habitação coletiva como tipologia alternativa à residência unifamiliar, ao município de Xangri-Lá. 5. Aumentar a densidade média na sua região de inserção, contribuirá para a sustentabilidade econômica da infraestrutura de saneamento das áreas vizinhas, que continuarão constituídas por tecido urbano de baixa densidade. 2 graus não deverá haver desequilíbrios na qualidade do espaço público entre os PP de densificação e qualificação e suas vizinhanças imediatas. 3 graus são PP de densificação e qualificação, os polígonos abaixo nomeados. I. A Praça Noiva do Mar. Segunda, as praças entre Avenida Sul, Avenida Central e Rua Paraguaçu. Terceira, as praças Rua Brasil e R. Jaque Cousteau. Coqueiros, Arpoador. Quarta, a Praça Coqueiros e Arpoador. Art. 9. O art. 66 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 66. Os PIP de consolidação do tecido urbano constituem polígonos do território atualmente não urbanizados utilizados para estruturar o espaço público do município através do sistema viário, de áreas verdes adicionais e de núcleos comerciais e de serviços. Parágrafo único. São PP de consolidação do tecido urbano os polígonos abaixo nomeados. I. As glebas centrais. Segunda, a gleba divisa bairro Guará-Capão da Canoa. Art. 10. O art. 70 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 70. As zonas predominantemente residenciais são porções do território destinadas majoritariamente ao uso residencial de condomínios fechados, habitações unifamiliares, multifamiliares, bem como atividades não residenciais compatíveis com o uso residencial, com baixas densidades demográficas e construtivas, separadas nas seguintes classificações. I. Zona Residencial 3, ZR3. Município de Xangri-Lá. 6. Segunda, Zona Residencial 5, ZR5. Terceira, Zona Residencial 6, ZR6. Quarta, Zona Residencial 7, ZR7. Art. 11. O art. 71 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 71.
As zonas mistas são porções do território destinadas à implantação de usos residenciais e não residenciais, inclusive no mesmo lote ou edificação, segundo critérios gerais de compatibilidade, de incomodidade e qualidade ambiental, que têm como referência o uso residencial, podendo separadas nas seguintes classificações: I. Zona Comercial 1, ZC1, segundas, Zona Comercial 2, ZC2, terceiras, Zona Comercial de Atlântida, ZCA, quarta, Zona Diversificada, ZD-V, Zona de Comércios e Serviços, ZCS. Art. 12. O artigo 84 do Projeto de Lei Complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Artigo 84. São atribuições do SMGP. I. Institui e gerenciar o processo técnico-administrativo permanente, de atualização e monitoramento do PDUA. Segunda, assegurar a transparência dos processos mediante a instituição de canais de informação, integração e participação da população. Terceira, quando verificado provocar o CMDU, para a realização de audiência pública em casos de EIV, RIV, EIA, RIMA e EVU. Art. 13. O artigo 87 do Projeto de Lei Complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Artigo 87. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU, é o órgão consultivo e de cooperação governamental, em cuja composição será garantida a participação plural da sociedade, cuja escolha e indicação dos membros será regulamentada por lei ordinária. Artigo 14. O artigo 88 do Projeto de Lei Complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 88 compete ao CMDU. Município de Xangri-Lá. 7. E promover, em colaboração com a Secretaria de Planejamento, a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e do Código de Obras da cidade, tomando-se por base, no que respeita ao traçado e zoneamento urbano, as disposições legais e o projeto já existente. Segunda, construir comissões de trabalho e solicitar assessoria de técnicos especializados, para promover os estudos necessários para a elaboração do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano ou a eles complementares, do Código de Obras, e áreas de interesse específico do município, incluindo consulta junto à comunidade. Terceira, colaborar com a equipe técnica encarregada da elaboração e implantação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e do Código de Obras. Quarta, emitir parecer sobre a redação final do projeto de lei de criação do Plano Diretor de Desenvolvimento e do Código de Obras, para que seja apreciado pelo Executivo Municipal e votado pelo Legislativo Municipal. V. Emitir parecer sobre o projeto de lei e de decretos necessários à atualização e complementação do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e do Código de Obras, para que seja apreciado e votado pelo Legislativo. Sexta, aplicar a legislação do município atinente ao desenvolvimento urbano, estabelecendo-lhe interpretação uniforme, inclusive nos casos omissos ou que, embora previstos, suscitarem dúvidas. Sétima, opinar sobre as alterações dos padrões urbanísticos estabelecidos pelo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano. Oitava, manifestar-se sobre quaisquer assuntos que lhes forem submetidos pelo prefeito, Câmara Municipal, ou por um ou mais conselheiros, em matéria de sua competência. Art. 15. O artigo 89 do Projeto de Lei Complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Artigo 89. Os representantes junto ao CMDU serão nomeados por portaria pelo prefeito municipal, nos termos da legislação municipal. Art. 16. O art. 90 do Projeto de Lei Complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 90. A composição e funcionamento do CMDU serão regulamentados por lei ordinária a ser editada em até 180 dias após a publicação desta lei complementar. Parágrafo único. Até a edição da lei ordinária prevista no caput, o funcionamento do CMDU será regulamentado pela Lei Municipal nº 235/2007. Art. 17. O art. 94 do Projeto de Lei Complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação.
Município de Xangri-Lá. 8. Art. 94. Para fins de participação da população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade na gestão urbana, quando da alteração do plano diretor, o município deverá compartilhar a coordenação de todo o processo de revisão do plano diretor com o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano do município de Xangri-Lá. Parágrafo único. O município deverá dar publicidade e viabilizar o acesso de qualquer interessado a todos os documentos e informações produzidos na etapa de diagnóstico, bem como a valoração desses dados e respectivas sugestões, proposições de alterações no plano diretor que sejam feitas pelo Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano ou pelos quadros técnicos que, a serviço da municipalidade, as elaborarem. Esse acesso será oportunizado no mínimo na forma de documentos físicos disponibilizados em lugar público e também em meio virtual para consulta remota, devendo o lugar público e os sites, links de internet ser amplamente divulgados, em linguagem acessível, através de meios de comunicação social de massa disponíveis. Art. 18. Fica alterado o parágrafo único ao art. 100 do projeto de lei complementar número 012/2022 que passa a ter a seguinte redação. Art. 100. Parágrafo único. O sistema de informações será regulamentado por decreto do Executivo no prazo de 90 dias da entrada em vigor da presente lei. Art. 19. Fica alterado o parágrafo único ao art. 101 do projeto de lei complementar número 012/2022 que passa a ter a seguinte redação. Artigo 101. Parágrafo único. Os indicadores e parâmetros de desempenho deverão ser regulamentados por decreto do Executivo no prazo de 90 dias da entrada em vigor da presente lei. Art. 20. Fica alterado o parágrafo único ao art. 108 do projeto de lei complementar número 012/2022 que passa a ter a seguinte redação. Art. 108. Município de Xangri-Lá. 9. Parágrafo único. O sistema de monitoramento será regulamentado por decreto do Executivo no prazo de 90 dias da entrada em vigor da presente lei. Art. 21. Fica acrescido o parágrafo único ao art. 239 do projeto de lei complementar número 012/2022 com a seguinte redação. Art. 239. Parágrafo único. A região das UGPAs e OH fica designada a receber a futura implantação de uma estação de tratamento de esgoto cuja localização dependerá de condicionantes ambientais, geotécnicas e econômicas. Art. 22. O art. 277 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 277. São zonas de uso e ocupação do solo, e Zona Residencial 1, ZR1 segundo, Zona Residencial 2, ZR2 terceiros, Zona Residencial 3, ZR3 mais condomínios quarto, Zona Residencial 4, ZR4V, Zona Residencial 5, ZR5 sexto, Zona Residencial 6, ZR6 sétimo, Zona Residencial 7, ZR7 oitavo, Zona Comercial 1, ZC1 nono, Zona Comercial 2, ZC2X, Zona Comercial de Atlântida, ZCA-X, Zona Diversificada, ZD12, Zona de Comércios e Serviços, ZCS-13, Zona Industrial 1, ZI1-14, Zona Industrial 2, ZI2-15, Zona Especial de Interesse Institucional, ZII-16, Zona Especial de Interesse Social, ZIS-17, Zona Especial de Interesse Histórico-Cultural, ZIS-18, Zona Especial de Interesse do Ambiente Natural, ZEA-19, Zona Especial de Atração Turísticas, EAT-20, Zona Especial do Parque Central, ZEP. Primeiro Zona Residencial 1, ZR1, zonas exclusivamente residenciais com características residenciais, unifamiliares e multifamiliares com edificações isoladas ou agrupadas, conforme anexo 2.4. Segundo Zona Residencial 2, ZR2, Zona Residencial, apresentando baixas densidades, com características residenciais exclusivamente unifamiliares com edificações isoladas, buscando a valorização da Município de Xangri-Lá.
10. Paisagem urbana através de elementos naturais integrados às edificações, conforme anexo 2.4. Terceiro, zona residencial 3, ZR3, área urbana não urbanizada destinada a novos loteamentos e condomínios de baixa densidade, admitindo residências unifamiliares e multifamiliares com edificações horizontais isoladas, agrupadas, geminadas ou em série atividades de comércio e serviços, incluindo e os condomínios por unidades autônomas e de lotes, conforme anexo 2.4. Segunda, os condomínios por unidades autônomas e de lotes existentes, já implantados, continuarão regidos pelos regimes urbanísticos definidos na Lei Complementar número 12, de 11 de julho de 2005 ou outra que vier a substituí-la. Quarto, zona residencial 4, ZR4, zona exclusivamente residencial, com edificações unifamiliares e multifamiliares, isoladas ou agrupadas, geminadas ou em série admitindo, nos lotes com frente para a Avenida Beira-Mar, atividades de apoio, tais como alimentação, meios de hospedagem, estacionamentos, conforme anexo 2.4. Quinto, zona residencial 5, ZR5, zona residencial com baixa densidade, edificações unifamiliares e multifamiliares, horizontais isoladas, agrupadas, geminadas ou em série, admitindo atividades de comércio e serviços compatíveis com habitação, loteamentos e condomínios com baixa densidade, incluindo e os condomínios por unidades autônomas e de lotes, conforme anexo 2.4. Segunda, os condomínios por unidades autônomas e de lotes existentes, já implantados, continuarão regidos pelos regimes urbanísticos definidos na Lei Complementar número 12, de 11 de julho de 2005 ou outra que vier a substituí-la. Sexto, zona residencial 6, ZR6, área urbana não urbanizada no lado oeste da Estrada do Mar destinada a novos loteamentos e condomínios por unidades autônomas e de lotes de baixa densidade, admitindo residências unifamiliares e atividades de comércio e serviços de apoio ao turismo, estabelecimentos de recreação e lazer noturnos, conforme anexo 2.4. Sétimo, zona residencial 7, ZR7, zona residencial, apresentando baixas densidades, com características residenciais unifamiliares ou município de Xangri-Lá. 11. Multifamiliares, buscando a valorização da paisagem urbana através de elementos naturais integrados às edificações, conforme anexo 2.4. Oitavo, zona comercial, ZC1, zona comercial com incentivo à miscigenação de usos, concentrando as atividades de apoio à habitação, ao comércio e serviços compatíveis, conforme anexo 2.4. Nono, zona comercial, ZC2, zona com incentivo à miscigenação de usos, concentrando as atividades de apoio à habitação, de comércio e serviços diversificados, uso especial, recreacional e turístico, conforme anexo 2.4. 10. Zona Comercial de Atlântidas, ECA, zona de uso predominantemente comercial constituída por atividades de comércio e serviços de pequeno porte, uso recreacional, turístico e hoteleiro, residencial unifamiliar, conforme anexo 2.4. 11. Zona Diversificadas, ED, zona de uso misto residencial, comercial e de serviços com abrangência regional, admitindo atividades de recreação e lazer noturno, conforme anexo 2.4. 12. Zona de Comércio e Serviços, ZCS, zona com acesso pela rodovia RS 389, faixa de 80 metros de profundidade, com atividade comercial e de prestação de serviços, de médio e grande porte, com abrangência regional, conforme anexo 2.4. 13. Zona Industrial 1, ZI1, zona com predominância de atividades industriais compatíveis com o uso residencial e com baixo potencial poluidor de acordo com listagem oficial da FEPOM, conforme anexo 2.4. 14. Zona Industrial 2, ZI2, zona com predominância de atividades industriais com baixo e médio potencial poluidor de acordo com a listagem oficial da FEPOM, conforme anexo 2.4. 15. Zona Especial de Interesse Institucional, ZEI, zonas inseridas no território municipal,
pertencentes ao poder público, nas esferas federal, estadual e municipal, ou privadas de interesse público, onde as edificações ou grupo de edificações se destinam a abrigar setores da administração pública, defesa, segurança, saneamento, transportes, cultura, esportes, lazer, abastecimento, educação, saúde, promoção social e outras correlatas, mediante regime urbanístico próprio, com anuência do CONDUA. 16. Zona Especial de Interesse Social, EIS, zonas constituídas por áreas que devem receber planos específicos de renovação e Município de Xangri-Lá. 12. Recuperação urbanística, tais como núcleos habitacionais carentes de estrutura de equipamentos urbanos e núcleos decorrentes de parcelamento do solo clandestino ou irregular, com regime urbanístico próprio desde que garantidas as condições de habitabilidade. 17. Zona Especial de Interesse Histórico-Cultural, ZEIS, zonas constituídas por áreas de propriedade pública ou privada distribuídas em todo o território municipal, com características de relevante valor histórico, cultural e paisagístico, demandando um tratamento diferenciado por projeto especial, com anuência do CONDUA, identificadas no anexo 1.5. 18. Zona Especial de Interesse do Ambiente Natural, EIAN, corresponde à zona rural e às áreas que possuem características naturais, vinculadas ao sistema lagunar e dunar, destinadas predominantemente a proteger e resguardar a flora e fauna locais, nas quais admite-se usos para fins de pesquisa científica bem como usos turísticos, de lazer e atividades compatíveis com o desenvolvimento da produção primária. Segunda, os usos propostos nesta zona serão objeto de EVU, estudo de viabilidade urbanística, com vistas a analisar os impactos, e quando couber, o EVU será avaliado por estudos de impacto vizinhança ou de impacto ambiental. 19. Zona Especial de Atração Turísticas, ZIAT, corresponde às superfícies do território municipal que compreendem os lotes frontais à orla marítima, com potencial para desenvolvimento de infraestrutura de apoio ao turismo. Nesta zona, os parâmetros urbanísticos se mantêm os mesmos do setor em que se encontra, também sendo permitidos os usos recreacional, turístico e hoteleiro, RTH. Segunda, os usos propostos nesta zona serão objeto de estudo de impacto de vizinhança, EIV, com vistas a analisar os impactos gerados pela atividade. 20. Zona Especial Parque Central, ZEP, corresponde às superfícies do território municipal que compreendem os lotes frontais a leste do Parque Central de Atlântida, com potencial para desenvolvimento de atividades comerciais e de serviços. Nesta zona, os parâmetros urbanísticos se mantêm os mesmos do setor em que se encontra, também sendo permitidos os usos. Município de Xangri-Lá. 13. Recreacional, turístico e hoteleiro, RTH, e comércio e serviços diversificados. Segunda, os usos propostos nesta zona serão objeto de estudo de impacto de vizinhança, EIV, com vistas a analisar os impactos gerados pela atividade. Art. 23. O inciso 2º do 4 graus do art. 319 do Projeto de Lei Complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 319. 4 graus. Segunda, edificações de acesso e uso da cobertura nas zonas residenciais, ZR, desde que não ultrapassem 50 metros quadrados e não superem 3,5 metros. Art. 24. O parágrafo único do art. 334 do Projeto de Lei Complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 334. Parágrafo único. Em casos especiais, nos loteamentos, tais cursos de água poderão ser canalizados sob canteiro central das vias que o possuírem, a critério do órgão competente, observados os regramentos da Lei nº 1.2651/2012. Art. 25. O art. 357 do Projeto de Lei Complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação.
Art. 357. A instituição de condomínios por unidades autônomas e dos condomínios de lotes obedecerá ao disposto na Lei Complementar nº 12, de 11 de julho de 2005 e suas alterações, independentemente da zona de uso em que esteja inserido, aplicando-se apenas subsidiariamente às disposições do presente plano diretor. Art. 26. Fica acrescido o parágrafo único ao art. 370 do projeto de lei complementar número 012/2022 com a seguinte redação. Art. 370. Parágrafo único. Fica facultada às pessoas jurídicas interessadas em realizar as edificações descritas do caput adesão ao termo de ajustamento de conduta firmado nos autos da ação civil pública número Município de Xangri-Lá 14. 50817448 ou 25.2021.4.04.7100 da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, para número 1.29.0001.0028222, 2015 46, enquanto vigente, caso em que poderá ser excepcionada a previsão do art. 377 desta lei. Art. 27. O art. 375 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 375º serão objeto de decreto do Poder Executivo as matérias que tratem de regulamentação do Sistema Municipal de Gestão do Planejamento e criação de comissões técnicas. Segunda, regulamentações referentes a parcelamento do solo e a obras em geral, especificamente, a. Padrões para equipamentos comunitários e sua proporcionalidade em face da densidade. B. Padrões para projetos e execução de obras referentes à pavimentação, posteamento e arborização das vias de circulação e tratamento de praças. C. Conversão em moeda corrente das áreas de destinação pública conforme artigo 328 graus da seção I das disposições preliminares, capítulo V, do parcelamento do solo urbano desta lei. Terceira. Estoques construtivos com base nos parâmetros fixados nesta lei complementar, bem como a limitação de estoques construtivos públicos decorrentes da aplicação do solo criado, e a suspensão das vendas. Quarta, regulamentação de atividades na seção I, da classificação das atividades. V. Parâmetros e critérios de monitoramento não constantes nesta lei. Sexta, padrões para dimensionamento e vazão dos reservatórios de águas pluviais. Sétima, regulamentação do sistema de avaliação de desempenho urbano e do inventário do patrimônio cultural. Oitava, instituição de ZEIS bem como definição do regime urbanístico, nos termos da subseção 2ª das Zonas Especiais de Interesse Social, ex, seção I, das Zonas Especiais, capítulo 1º, das Zonas de Uso. Município de Xangri-Lá. 15. Nona, identificação, hierarquização e classificação das vias existentes e projetadas. Art. 28. O art. 376 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 376 serão objeto de apreciação de caráter opinativo do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, CMDU, as matérias que versem sobre ajustes nos limites das áreas de ocupação intensiva, macrozonas, UGPA, UEU, zonas de interesse histórico-culturais, zonas especiais de proteção do ambiente natural. Segunda, ajustes no traçado das vias e dos equipamentos constantes do DUA, inclusão de novas vias e novos equipamentos, dimensionados e localizados de acordo com os padrões determinados em lei. Terceira, alteração do regime de atividades. Quarta, alteração da hierarquia e função das vias nas UEUS de acordo com o anexo 1.2. V. Definição de critérios e parâmetros para análise de projetos especiais de impacto urbano. Art. 29. O art. 377 do projeto de lei complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 377. É vedada a realização de quaisquer obras, construções ou empreendimentos na Zona Comercial 1, ZC1, até que se obtenha a viabilidade de conexão destes ao Sistema de Esgotamento Sanitário, 6, de Xangri-Lá. Primeiro na Zona Comercial 1, ZC1,
o município não emitirá licenças ambientais, licenças urbanísticas, cartas de habitação e alvarás de construção enquanto não houver viabilidade de conexão das futuras obras, construções ou empreendimentos ao sistema de esgotamento sanitário. Segundo, em qualquer das hipóteses, fica facultado às pessoas jurídicas interessadas a adesão ao termo de ajustamento de conduta firmado nos autos da Ação Civil Pública número 508178, 25.2021.4.047.100 da Justiça Federal do Rio Grande do Sul, ora vigente, ou novo regramento que vier a substituí-lo. Município de Xangri-Lá. 16. Art. 30. O art. 378 do Projeto de Lei Complementar número 012/2022 passa a ter a seguinte redação. Art. 378. As alterações à presente lei complementar serão precedidas de audiência pública nos termos do inciso 2º do art. 2º e 4 graus do art. 40 da Lei nº 10.257/2001. Art. 31. Fica acrescido o art. 379 ao projeto de lei complementar número 012/2022 com a seguinte redação. Art. 379. As regulamentações das quais tratam os artigos 365 e 366 deverão ser publicadas no prazo de 45 dias após a data de sua publicação desta lei no Diário Oficial dos Municípios. Art. 32. Fica acrescido o art. 380 ao projeto de lei complementar número 012/2022 com a seguinte redação. Art. 380. A presente lei entrará em vigor 90 dias, após a data de sua publicação no Diário Oficial, revogadas as seguintes leis: Lei N. Graus 1.11/2008, Leis Complementares número 19 de 2006, 22/2006, 32/2008, 18/2006, 37/2008, 35/2008, Leis N. Grau 711, 2005, 826, 2006, 182, 1995, 846, 2006, 465, 2022, 847, 2006, 536, 2003, 762, 2005, 651, 2004, 16, 2020 Decreto N. Graus 145, 2003. Parágrafo único. Nas macrozonas onde houver zoneamentos destinados a condomínios por unidades autônomas e loteamentos, esta lei complementar entrará em vigor a partir da data da sua publicação. Oceano Atlântico. Lagoa dos Quadros. Lagoa... Encerrada a leitura, passa a palavra à doutora Tatiane Dalry, procuradora do município, para a coordenação dos trabalhos da equipe técnica multidisciplinar da Prefeitura e explicação das emendas. Com a palavra, então, o doutor Tiago. Boa tarde a todos. Eu sou o Tiago, sou procurador-geral do município, sou da comunidade presente, os vereadores, nossos servidores da comissão aqui do plano diretor. Só para fazer uma breve introdução aqui, para botar a par de todos, desde quando foi sobrestada a tramitação do plano, lá em 15 de fevereiro, nós fizemos uma construção para compor, juntamente com o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, para nos possibilitar tramitar novamente o plano diretor, né? Então, sobreveio uma decisão judicial, não me recordo a data agora. Não, a que liberou foi 13 de setembro, que nos autorizou a tramitar novamente o plano diretor. A partir daí nós publicamos, o pessoal agora vai explicar tecnicamente, né? Passou também pelo deferimento do CAURB, que deu parecer favorável às nossas propostas para levantamento do sobrestamento. Então agora eu vou passar a palavra aqui para o pessoal da equipe técnica aqui para fazer uma explanação. Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Tatiana, sou procuradora do município. Então, dando seguimento às audiências territoriais, que dão prosseguimento ao processo legislativo, né, de aprovação da revisão do plano diretor, que é o projeto de lei número 12 de 2022, iniciado ainda lá
cujas oficinas temáticas, todo esse processo iniciou em 2018, dando seguimento a isso. Então, agora, na análise da emenda legislativa que foi construída em conjunto pelo município, pela Comissão Técnica Multidisciplinar do município, com o aval do Legislativo, que concordou em nos ceder, né, essa possibilidade de elaborar tecnicamente essas alterações, a fim de adequar o projeto do plano diretor às modificações exigidas, então, pelo Ministério Público Estadual e o Ministério Público Federal após o sobrestamento. Essas modificações já estão na Câmara, foram propostas aqui pela Comissão Especial do Legislativo. Se compõe da emenda que está disponível e os mapas e anexos que estão disponíveis no site da Câmara de Vereadores. E agora a gente vai explicar, então, pontualmente a emenda. Não vamos nos ater a todo o plano, porque essa questão já foi superada e já foi discutida nas audiências anteriores. E hoje, então, a reunião territorial se refere aos bairros Guará e Figueirinha, certo? Vou passar para a Luísa, nossa arquiteta e urbanista. Bom, boa tarde a todos. Eu me chamo Luísa, eu sou arquiteta, trabalho na Secretaria de Planejamento. A gente vai apresentar, então, para vocês os mapas da emenda com as alterações que houveram. Então, hoje a audiência é sobre Guará e Figueirinha, né? Num geral, assim, do plano diretor, se a gente fosse pensar no índice dele, né, então ele está dividido em partes. Ele trata no início da minuta de lei, né? Na parte 1 ele fala dos objetivos. Na parte 2 ele fala da estruturação urbana, onde ele fala sobre a divisão do território, os elementos de suporte e uso de solo. Na parte 3 ele traz a parte de governança, com a participação social, né, o apoio técnico e os instrumentos, e o Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano. Depois, as estratégias de ação na parte 4, a mobilidade, o ambiente natural, o bem-estar socioeconômico. E aqui acho que o projetor está muito para baixo, ou a tela está muito para cima, mas é o plano regulador, que é a parte 5. Acho que daí corta em cima, acho que está... Aqui, Ariel, isso. Tá, acho que está bom. Dá para ver aqui, acho que vai dar para ver os mapas, daí depois a gente... Né? Que é a parte 5. O que mudou nesse geral aqui? A participação social, tá? Que foi uma questão que veio por demanda, já tinha vindo do próprio CMDU, essa demanda, né? Porque se entendeu que o território do município é pouco extenso para que a gente tenha tantos fóruns de discussão. Então, é uma demanda que já tinha vindo do CMDU e daí se acordou junto com o Ministério Público, né, de incluir as associações e as entidades de bairro dentro do CMDU. Então, o Executivo Municipal já está fazendo o projeto de lei para o CMDU, para que consiga incluir essas outras entidades. E tudo vai passar a fazer parte do CMDU, ao invés de ter muitos fóruns. Tá? Nessa parte geral, assim, foi o que mudou e o que veio diferente na emenda. Tá? Então, aqui é onde fala, né, o mapa geral do município, da zona rural e da zona urbana, a zona urbana em cinza, a zona rural em verde. A linha de limitação da zona urbana, ela voltou a ser essa linha que era inicial, que veio do NTU, né, do estudo da URGS, com uma pequena alteração, que também veio lá da demanda social, que foi, nos bairros Santorini e Nova Xangri-Lá, que já estão aprovados e consolidados os loteamentos, a linha cortava a matrícula deles no meio. Então, já era uma zona urbana aprovada no plano atual,
e estava cortando a matrícula. Aí, dentro do acordo com o Ministério Público, então, e a partir do parecer técnico da Comissão de Plano Diretor da Prefeitura, que é uma comissão multidisciplinar, né? Essa linha sofreu essa pequena alteração aqui só para contemplar esses 2 loteamentos que já estão consolidados. No mais, a linha se manteve de acordo com o estudo do NT1. Tá? Acho que... aqui a parte de estruturação viária, né? Então, a gente vê de novo que o Gravame 24, que é a rota da Costa Doce, ele veio aqui para a linha anterior, com essa adequação ali, né? Aparecem aqui todos os gravames de estruturação para melhoramento da nossa malha viária, né? Que é um dos anexos, então, que também veio diferente na emenda em função disso. O mapa 1.5 de uso do solo, que daí hoje a gente vai concentrar mais na parte do Guará e da Figueirinha, né? Que também diminuiu aqui a zona urbana em relação ao que tinha sido apresentado no projeto de lei complementar 12 de 22. Então, o que mudou no Guará e na Figueirinha, né? Na Figueirinha, em relação ao projeto de lei complementar 12 de 2022, não teve alterações. Aqui a gente encontra a ET1, né, que já é um equipamento consolidado, a área da escola e uma área de praça nos fundos. E praticamente toda a área da Figueirinha ela fica como zona especial de interesse social, né, que, inclusive, já está passando por um processo de reurb dentro da Secretaria de Habitação, né, algumas áreas dentro do município. Aqui, ao lado da Figueirinha, tem essa faixa industrial e, para trás, um setor residencial, né, nesse alaranjado com listas, aqui, bege com listas. Né. No Guará, também foi uma demanda que veio, que, inclusive, ontem a gente leu bastante coisas sobre essa demanda, né, que veio da sociedade. Ele ficou com uma alteração aqui para a zona industrial na Rua Seriaco, tá? E, ademais, ele permanece como ele estava no projeto de lei complementar 12. Também teve a alteração da parte... Lá em cima tinha uma zona diversificada, naquele último recorte lá, que passou a ser ZEIAN, como era no projeto original. Tá? Mudou porque tinha a questão do aumento de potencial construtivo, porque a zona diversificada é 7 pavimentos, e a ZEIAN ela é área de ambiente natural, né? Então, ela deixou de ser diversificada e voltou a ser ZEIAN. Aqui a gente colocou os quadros de uso, para caso vocês tenham alguma dúvida, a gente falar sobre os índices, né? A gente poder voltar. E aqui o mapa 1.6, que fala dos programas e dos projetos. Na área do Guará e Figueirinha, então, quais são os projetos que tem, né? A gente tem PIP de estruturação e qualificação urbana, no amarelo, né? E tem um PIP de interesse turístico, aqui, bem nessa área do entroncamento lá, com mais ou menos perto do pórtico ali, tá? E daí os projetos que estão previstos para essa área, aqui nos gravames dos numerozinhos, né? O 312, projeto de conexão cicloviária para pedestres entre os bairros Guará e Figueirinha, né? Que é essa parte aqui. Que uma parte dela, inclusive, já está consolidada, né? Projeto de interseção da 407 com a RS 389, que é o encontro aqui, né? Da 407 com a 389.
o 318, projeto de conexão com a Lagoa dos Quadros, no bairro Guará. Então, tem também o projeto do Parque Náutico, ali para aquela área de cima. Acho que volta o mapa anterior. Aqui, ó. Então, 318 seria o que garantiria o acesso aqui para o Parque Náutico. Isso aí já estava na proposta original. E continua, né? Paradouro turístico do Guará. Projeto ambiental na ET Figueirinha, Guará e Capão da Canoa. Gravame de nova sede de ensino fundamental no bairro Figueirinha. Preservação arqueológica do Sambaqui, do bairro Figueirinha. No bairro Guará, isso. E gravame do equipamento de segurança. E projeto de espaço para eventos para o Planeta Atlântida, nessas áreas. Então, a maior parte desses projetos e gravames já veio do projeto original do NTU, tá? O que veio de diferente foi o PIP aqui, que também foi uma demanda da sociedade por causa da vista para a lagoa e integração do Parque Náutico, então, para poder aproveitar para algum investimento turístico, tá? É de caráter turístico. E aí a gente traz os parâmetros de desempenho, porque, como a gente já disse ontem, surgiram muitas dúvidas referentes a como seriam as aprovações dos projetos especiais, né? E os parâmetros de desempenho é o que vai ser utilizado para isso. Então, a gente já está elaborando dentro do Executivo a parte de legislação para regulamentar isso, porque o texto da lei traz isso como lei específica, mas a gente vai falar sobre o que a gente está tratando nessa lei específica, né, na elaboração dela. Então, os parâmetros de desempenho eles vão estar relacionados à mobilidade, ambiente natural, bem-estar socioeconômico e capacidade de consolidação. Esses parâmetros eles são dados no próprio projeto de lei, já estão no projeto de lei complementar 12 de 22, eles já estão expressos. Então, não é uma coisa que mudou na emenda, mas a gente trouxe para explicar, né? No artigo 101, eles podem ser encontrados e eles vão ser esmiuçados na forma dos anexos dessa lei específica, né? Quando a gente for analisar um projeto, vai entrar um EVU de um projeto especial na prefeitura, né? O que a prefeitura vai considerar? Todos esses mapas que a gente tem no plano diretor, eles são carregados de informações. Então, a gente consegue saber todas as informações que estão naquela quadra, naquele lote, naquela UEU e naquela GPA, que estão marcados lá no anexo 1.1. Né? E daí, a partir dessas informações, vai entrar no EVU a proposta, né, do projeto especial, dizendo o que é qual é a taxa de ocupação, qual é a altura e tal, o que ele vai impactar ali, quantas unidades. E daí a gente vai ver como que ele está dentro desses índices de desempenho. E aí, dentro desses parâmetros, ele se enquadrando nos parâmetros bons, né, ele passa a ser um projeto real, né, passa a ser trabalhado como um projeto. Então, vão ser nesses parâmetros que serão trabalhados. Aí a gente tem daí um exemplo de um desses parâmetros de desempenho, que é, por exemplo, a ocupação da faixa de areia. Então, a gente vai tirar um relatório, né, de quanto que já está a média de ocupação de faixa de areia, para ver se o impacto que esse empreendimento vai causar lá vai estar dentro dos parâmetros insustentáveis, problemáticos ou desejáveis. Se ele estiver desejável, não tem por que o empreendimento não ser aprovado, né? E aí a gente trouxe também a questão da transferência de potencial construtivo, que foi uma questão bem polêmica, assim, parece que não tinha ficado claro, né? O município tem um estoque de potencial construtivo no plano atual, que já é bem alto e que o município ocupou só 30%, só construiu 30% hoje.
Então, o estudo, ele calcula que nos próximos anos o município não vai usar mais do que pouco mais de 30% também nos próximos anos. Então, ele deixa 30% para o município poder remanejar. Então, a gente vai medir esse estoque construtivo, de novo, dentro da quadra, né, da UEU, da UGPA e do município, e vai fazendo essas inter-relações para transferência. E a outorga onerosa vai ser a forma como, quando houver transferência para um empreendimento específico, o município vai receber por esse índice que ele transferiu, né? Mas não é criação de índice, é transferência de outros pontos onde há índice sobrando, tá? E não é de um lugar específico, é dessas análises de território. Então, tu pega o recorte do território, vê se ali tem, se dá para transferir dali para outro lugar. Primeiro a gente analisa dentro do espectro da quadra, depois da UEU, depois da UGPA e depois no município, né? Mas o estoque do município é um valor de todo o território geral e não de um ponto específico. Pessoal, as perguntas vão ser respondidas depois aí, tá? Bom, depois aí eu respondo a pergunta. Pode. Aí aqui a gente tem também alguns instrumentos, né, para aplicar nesses PIPs, né? 2 deles são para o Projeto Especial de Intervenção Prioritária, o PEIP, que são aqueles dos entornos das praças, né? No artigo 286 fala que são as edificações a serem construídas de acordo com o plano conjunto de execução nos polígonos de intervenção prioritária, de densificação e qualificação constantes no anexo 1.6. Então, eles estão em torno das praças. No Guará e na Figueirinha não tem nenhum desse tipo, né? Eles estão, na maioria, na parte sul do município, nas praças de noiva e tal, mas ele já vem com parâmetros de altura, com questões de taxa de ocupação a serem seguidas. Então, esse aqui é o norte para esse tipo de projeto especial. E daí a gente tem também o Projeto Especial de Intervenção Urbana, o PIU, que no próprio quadro dele, no 2.5, fala onde que eles estão localizados, né? Os PIUs, eles estão localizados nas áreas onde hoje já pode os 7 pavimentos, né? E o principal objetivo deles é qualificar a qualidade da arquitetura e do espaço público, né? Porque aí, nesse quadro aqui, tem a comparação do que se pode hoje na Paraguaçu, com os 7 pavimentos do setor comercial 1, que o município já tem. Então, se pode construir de divisa a divisa, 7 pavimentos sem espaçamento. Isso criaria um corredor de vento e bloquearia o ar que atravessaria a Paraguaçu para vir para cá, né? E no projeto especial, ele garante que, com o mesmo índice que a pessoa já tem, ela consiga remanejar ele, né, para fazer um projeto que garanta melhor insolação, melhor qualidade de ventilação nessas áreas onde já tem hoje as áreas de 7 pavimentos. A altura está relacionada à questão da caixa viária, então por exemplo, não existe um PIP aqui na Douradinho, mas a caixa da Douradinho é uma caixa de 12 metros. A caixa de rua da Paraguaçu é uma caixa de 30. Então, se fosse pela relação, né, a Paraguaçu aceitaria prédios mais altos do que uma via de 12. É isso que eu quero dizer, mas não estou dizendo que pode PIU na Douradinho. Só estou fazendo uma relação entre a caixa de rua. Tá? Então, tá relacionado com o entorno, né, com a caixa de rua, com as edificações vizinhas dos fundos, com a parte de iluminação solar, e tem também ali uma questão de limitação dos recuos laterais, né? E tem uma área mínima de lote que precisa ter
para conseguir fazer um projeto especial, para que ele seja também viável, porque se fosse em um lote só, de 12, não consegue atingir nenhum parâmetro de desempenho, né, para insolação e essas coisas. Então, acho que era isso. Daí a gente devolvo a palavra. Luísa, Obrigada. Fica aí, já vamos responder aqui se o presidente... Isso, vamos passar para as Não, perguntas. até porque a pergunta tem a ver com esse desenho que tu tens aí. Isso, Tati, faz os fazer a questionamentos leitura aqui? e a hora que se quiser um tempo também para... Podemos seguir, Luiz? Isso. A pergunta até que a senhora Elizabeth fez no decorrer da tua apresentação é se será delimitado em 7 andares, creio que as edificações de maneira geral, mesmo com a outorga onerosa. Então, caberia explicarmos melhor como que vai funcionar o PIU ou o PIP na questão da altura das edificações, se elas poderão passar de 7 andares e quais os condicionantes. Assim, onde é PIU, não fala em 7 andares. Como eu falei, está relacionado à questão da largura da via. Então, onde a via admite mais altura, pode-se chegar a mais altura. A relação é a altura do prédio, que é 1, está relacionada ao dobro, porque é meio, né, entre o eixo da via e a fachada do prédio. Então, vai depender da largura da via, a altura que o prédio pode chegar, ainda que seja com o mesmo índice construtivo dos 7 pavimentos. Porque hoje, se a gente pegar aqui um terreno na Paraguaçu, aqui em Xangri-Lá, ele vai ter 70% de taxa de ocupação no setor comercial 1, né, que pode 7 pavimentos, vai ter 70% de taxa de ocupação e ele pode 7 pavimentos. Então, o índice por terreno é 4,9. Se for um terreno de 200 metros quadrados, isso vai dar 98? 98? Vai dar 9.800 metros. Então, isso. Ele vai dar 9.800 metros de área construída, que o empreendedor vai poder remanejar dentro dessas relações com a rua, em vez de ele só fazer uma caixa quadrada. Então, não obrigatoriamente são 7 pavimentos. Vai depender da relação com a rua. Se a rua for mais estreita, às vezes, no próprio projeto especial, vai dar menos de 7 pavimentos com o mesmo índice. Se a rua for mais larga, ela vai dar um prédio mais alto do que 7. Porque daí, ao invés de a pessoa construir uma coisa assim, que é toda ligada nas 2 laterais do lote e não permite a ventilação, ela vai subir um pouco a altura, sem prejudicar a iluminação para os vizinhos, mas ela vai garantir ventilação dentro da cidade e uma melhor qualidade arquitetônica de insolação e tudo mais. Tá? Além disso, quais os parâmetros terão que ser cumpridos pelo empreendedor para poder executar um projeto nesses termos? Tá. São aqueles dos indicadores de desempenho. No PIU, são esses aqui. Tá? E nos outros projetos de... No PEIP são esses aqui. E nos PIUs são parâmetros dentro desses aqui, que são parâmetros internacionais que vieram já do diagnóstico do NTU e que vão ser anexos nesse projeto de lei. A questão da faixa de praia é um exemplo, mas tem densidade construtiva de quadra, tem densidade demográfica, tem questões de acessibilidade, tem questões ligadas ao meio ambiente, como a questão do esgoto. Tem uma série de questões econômicas, enfim, tem vários parâmetros que precisam ser considerados. Agora, eu não vou lembrar todos de cabeça. Eu te ajudo aqui. Tá. Então, é a produção e consumo de energia. Produção e consumo de energia. Dentro dos parâmetros de desempenho de bem-estar socioeconômico, tá? Produção e consumo de energia, conforto ambiental urbano, necessidades e prioridades demográficas, espaços públicos abertos, diversidade de usos, coesão social, impacto econômico, capacitação e inovação. Isso dentro dessa... E só para esclarecer, esses parâmetros eles não são abstratos, eles têm mínimo e máximo,
e dentro desse mínimo e máximo, o projeto, enfim, que será apresentado através do EVU, vai ganhar uma pontuação. E é isso que vai determinar a sua aprovação ou não. Então, não é a equipe que vai decidir com base numa discricionariedade. Não. Isso está definido em lei com base em parâmetros que têm mínimo e máximo e pontuação. Creio que está respondida essa questão, senhora Elizabeth. Ok. Próxima questão, Elizabeth Avent. Entreguei ontem o relatório multidisciplinar de análise e o projeto de plano diretor por técnicos da sociedade civil. Gostaríamos de saber quando a comissão poderá dar um retorno para o movimento horizontal Saneamento Já. Nós pretendemos, embora que esse relatório, se não me engano, dona Elizabeth, ele já foi apresentado ao Ministério Público e ele integra o inquérito civil. Então, ele foi analisado no decorrer das tratativas para a elaboração dessa emenda, nesses 8 meses em que se trabalhou. Ele foi analisado, inclusive pelo CAURB e pelos técnicos do MPF também, tá? Pelos nossos técnicos também a gente analisou, mas vamos formular uma resposta, então eu peço até amanhã para a comissão apresentar. Na reunião de amanhã nós apresentamos uma resposta pontual, porque ele é bem extenso ali, para vocês, para ficar bem claro. Próxima pergunta, Elizabeth Vent. Solicita-se que o CMDU seja integrado por representante dos diferentes segmentos da sociedade e diretamente pelos seus pares, sem interferência do Executivo Municipal, pois, como elegemos o prefeito, ele precisa confiar nos moradores. Sugestão, modificar o artigo 89 da proposta. O CMDU, dona Elizabeth e presentes, né, ele é um conselho municipal composto e formado como todos os demais conselhos. Ele geralmente tem paridade entre membros do executivo e membros da comunidade, tá? Porque ele também tem um caráter técnico. O CMDU ele analisa questões técnicas, então essa composição de membros técnicos é importante. Na lei, a gente está prevendo essa recomposição e representação por diferentes membros da sociedade, sim. O que será feito agora na sequência da aprovação do plano diretor? Será publicado um edital, onde todas as organizações sociais vão ser chamadas a comparecer ao município e se identificarem. Quem nomeia os representantes do CMDU, quem indica, no caso, não é o prefeito, são essas sociedades da a organização da sociedade civil que vai indicar os seus representantes e o prefeito vai nomeá-los por portaria. Então, é só o ato de nomeação que é feito pelo executivo, mas a indicação será pelo representante. A composição, a paridade, tudo vai estar nessa lei. E, sim, como ele vai ser o nosso órgão de participação popular, que vai colaborar e ajudar a gerenciar todo o plano diretor, sim, ele vai ser uma ampla participação, ele vai ser modificado para isso. Isso também está dentro, é um compromisso que o município assumiu dentro do inquérito civil do Ministério Público Estadual, que vocês também tiveram acesso, tá? Acho que está respondida a pergunta. Nova pergunta, senhora Elizabeth Alfonsin Venta. Solicita-se que o plano diretor seja devolvido para a Prefeitura para que seja elaborado pela população em uma conferência organizada pelo Executivo, depois de votadas as propostas pelos delegados representantes dos segmentos da sociedade. Retorne para a Câmara de Vereadores. Sugestão, solicita-se que o CMDU tenha caráter deliberativo e não consultivo. Quanto à questão do retorno, então, do plano diretor para o Executivo, não é uma hipótese que nós trabalhamos no momento, porque nós entendemos que a participação popular foi efetiva, como já conversamos ontem. Por quê? Porque, vou passar para a Luísa responder sobre as oficinas e... A Neuza, nossa colega, também participante da comissão, vai responder. Boa tarde, meu nome é Neuza, eu sou do Cadastro Imobiliário da Prefeitura. Ao longo dos anos que a gente está estudando o plano diretor, foram feitas várias oficinas e elas foram setoriais. Houve na parte sul, a Rainha e Noiva, até Remanso, a parte de Xangri-Lá, a parte de Guará e Figueirinha, foram 6 oficinas.
A prefeitura divulgou isso várias e várias vezes. Foram mandados panfletos para as escolas para pedir que os pais participassem. Teve carro de som na rua, foram espalhadas faixas. A população foi consultada. Nessas oficinas, o pessoal da URGS expôs os diagnósticos que tinham encontrado, todos podiam se manifestar, as sugestões todas foram analisadas, tudo foi explicado. Então, houve participação popular, sem falar das audiências públicas que já foram realizadas. Em todas as audiências públicas, nós respondemos perguntas, as propostas são analisadas, houve propostas de todos os segmentos, então, houve participação popular até agora. Doutora Tati. Além disso, Além disso, né, ficou em consulta pública aberta no site da Câmara, no site da Prefeitura, até o final do ano passado. Né? Então, foi aberta a todo mundo. Perfeito. E todas essas análises também estão registradas em atas, que essa comissão multidisciplinar do município registra todas as propostas que vieram, foram analisadas, rechaçadas ou não. As que foram acatadas estão dentro do projeto e agora dentro da emenda também, e registradas em ata para tanto. Ok? Próxima pergunta. Alexandre Gomes. Considerando somente as lavouras de arroz, além dos 600 metros entre o GRIM, condomínio, e a divisa de Osório, o município perde o equivalente a 500 hectares de expansão de 5.000 lotes, em detrimento da atividade agrícola, que impacta e causa dano econômico e ambiental ao município. Por que não está prevista a conversão de áreas agrícolas, da área agrícola consolidada em área de expansão urbana? Para o Alexandre, então, essa questão foi uma das questões tratadas durante essa suspensão, né, do processo de aprovação do plano diretor. A intenção do executivo inicialmente era ampliar a área urbana ali, jogando a parte da rota da Costa Doce mais para trás, que tivesse pelo menos a distância mesma que respeita ali ao Green Village, né? E essa questão, por que ela está prevista assim? Porque o estudo do zoneamento, na verdade, a lei do zoneamento econômico e ecológico atual do Estado, ela prevê essa linha. Depois o Estevão até pode explicar melhor isso. E para que a gente possa alterar a zona urbana, e o estudo URGS foi realizado com base no zoneamento ecológico e econômico atualmente em vigor, que é de 2005, né, Estevão? É do ano 2000, então vejam. E esse estudo ele está sendo reeditado agora, readequado, né, só ainda não foi finalizado pelo governo do Estado. Então, no momento, nós não temos outro laudo ambiental que possa dar suporte a um aumento da área urbana para lá. Então, nós, em acordo também com o Ministério Público, durante esse período de suspensão, acordamos em trazer a linha para o zoneamento ecológico atual e, num futuro, com base num novo estudo ambiental, ou que vier a alteração dessa legislação, a gente pode voltar a pensar no crescimento da cidade para o lado oeste, né? Estevão, quer perguntar? Oi, não, a Tati falou bem como foi. A linha segue o zoneamento atual e segue a proposta do zoneamento atual. Então, houve essa redução baseada na diretriz que o Estado assim nos passou. Tem também um estudo que o Comitê de Bacia fez, que também apontou as fragilidades ambientais naquela zona ali. Então, por prudência, a gente resolveu atender o zoneamento, obviamente, os dois zoneamentos e o Comitê de Bacia. Mas é isso aí mesmo. Okay. Próxima pergunta, então, e-mail recebido de Ana Lúcia Velhinho D'Angelo. Qual é a legalidade deste plano diretor se a população não foi chamada para elaborar o plano desde a origem, como determina o artigo 3º da Resolução 25 de 2005, que diz, artigo 3º,
O processo de elaboração, implementação e execução do plano diretor deve ser participativo, nos termos do artigo 40, parágrafo 4º e do artigo 43 do Estatuto da Cidade. Parágrafo 1º. A coordenação do processo participativo de elaboração do plano diretor deve ser compartilhada por meio da efetiva participação de poder público e da sociedade civil em todas as etapas do processo, desde a elaboração até a definição dos mecanismos para a tomada de decisões. Já foi respondido na questão anterior a questão da participação popular, espero que esteja claro, mas ressaltando, o que nós estamos fazendo aqui hoje é discutindo uma emenda legislativa a um processo de revisão do plano diretor iniciado em 2019. Então, nós não estamos iniciando um novo processo hoje, foram realizadas inúmeras audiências, fóruns territoriais. Querem... Tá bom. São 5 anos de participação popular no processo de revisão do plano diretor, pessoal. Ele se inicia no ano de 2019 com a contratação do Núcleo de Tecnologia em Urbanismo da URGS, né? Não é qualquer instituição. O município de Xangri-Lá contrata, no ano de 2019, o maior centro de tecnologia em urbanismo do sul do Brasil, né? Não é qualquer instituição que é contratada. Xangri-Lá faz um esforço fora dos padrões, acima de qualquer padrão, né? Demonstrando isonomia no processo, né? Demonstrando maturidade no processo. Não é qualquer município que faz o que Xangri-Lá fez, contratar um centro de excelência para conduzir o processo de revisão do plano diretor. Então, contrata a URGS para fazer, primeiro, um estudo de diagnóstico. Analisa o cenário inicial do município, a situação inicial do município. Esse estudo foi conduzido com coleta de dados em campo. A equipe do Núcleo de Tecnologia e Urbanismo da URGS esteve em loco aqui, com diversas equipes, analisando o cenário econômico, analisando matriz viária, analisando aspectos de urbanismo, analisando as escolas da região, analisando as instituições de saúde do município, né? Toda a malha de integração, vocês podem consultar, ainda está disponível no site da Prefeitura, o diagnóstico está publicado lá. Vocês podem acessar o diagnóstico, está publicado. Então, assim, é um estudo amplo que foi feito. A partir do diagnóstico, lá no ano de 2019, é construída, então, a primeira proposta, né, de lei. Essa proposta sofre uma série de intervenções da população. Todas as alterações que vêm sendo construídas a partir daí são propostas que surgem a partir da própria participação popular. É a população que está sugerindo todas as alterações que estão sendo feitas no plano diretor, né? Essas alterações feitas no plano diretor, desde então, emergem da participação popular. Isso demonstra a participação da população no processo. Então, acho que não tem mais o que se falar em falta de participação popular no processo. Certo? Próxima pergunta, então. Questionamento da senhora Cristina Mansuetti. Pergunta: quem foram os responsáveis técnicos na elaboração das emendas legislativas ao projeto de alteração do plano diretor? Como a gente já informou também, a emenda legislativa foi formulada por uma equipe multidisciplinar da Prefeitura. Dentre os integrantes dessa equipe, então, eu posso citar os nossos técnicos com ART de cargo e função junto ao município. Vou citar aqui por ordem o Elvio, nosso arquiteto, a Giovana, arquiteta também do município, Estevão, biólogo, a Neuza, engenheira, a Luísa, arquiteta, e a Letícia, arquiteta também. Essa equipe também foi composta pelo jurídico do município, pelo Anilton, pela Lívia, quem mais, pessoal? A Lisandra também nos apoiou nos trabalhos,
Como eu já disse também, todas as análises estão registradas em ata e estão disponíveis. Um simples pedido de informação lá no município, a gente pode apresentar essas atas, respeitado, né, os dados de restrição da LGPD, sem problema nenhum. Então, sim, tem responsabilidade técnica, responsáveis técnicos pela emenda legislativa apresentada. Próxima pergunta, de Tânia Calduro, recebida por e-mail. Boa tarde. Sugiro que seja incluído na zona ZAT as atividades de restaurante e bares. Vou passar para o arquiteto Elvio aqui. A zona especial de atração turística, ela substitui o setor de animação de praia, que existe no plano diretor hoje. Ela incide sobre lotes que fazem frente para a orla, em todo o município. No atual setor de animação de praia já são permitidos bares, restaurantes e equipamentos de hospedagem. Por algum motivo, talvez na elaboração, uma falha, ficou de fora a parte dos restaurantes nas IAT. Nós vamos verificar, fazer uma revisão e, fazer um estudo, dependendo da possibilidade, a gente pode vir a incluir essa atividade de restaurantes nas IAT. Então, a questão da Tânia foi anotada para análise e a gente dá um retorno até o final das territoriais. Pergunta de Patrícia Rodrigues. Pode informar de onde foram retiradas as bases para a ocupação da faixa de areia? Referência desejável 10 metros quadrados por economia, eu creio. Por eco, 10 metros quadrados por eco. E como está a situação atual? Economia, 10 metros quadrados por economia. A gente vai mostrar aqui, então, os indicadores. Luísa, por favor. Esse anexo é do relatório final que o NTU fez, tá? Diante do trabalho. Está publicado no site do NTU, esse documento como um documento oficial da universidade, né? Porque como é uma produção da universidade, eles publicam, e esse anexo dos indicadores mais esmiuçado, ele foi feito num relatório final, que não era a minuta, né? Que não é o que vem para o legislativo, e é com base nesse anexo que a gente vai fazer a questão dos indicadores, né? Aí aqui estão aqueles indicadores que eu falei na apresentação, e um deles é o de faixa de praia. Alguns têm como referência parâmetros internacionais ou nacionais mesmo, mas o de faixa de praia, a referência é o próprio NTU. Tá? E a gente tem... Acho que não está aqui, mas tem um gráfico em algum desses materiais, e depois a gente pode ver para ti lá na secretaria, que aparece como esse aqui, por exemplo, ó, da densidade. Aquele quadrado maior ali embaixo, cheio de quadradinhos, são as áreas de Xangri-Lá. É Xangri-Lá em quadradinhos. Então, a gente pode ver ali que Atlântida, no centro de Atlântida, é aquele rosinha, que é mais denso, né? Em algum momento, esse aí é só o quadro do anexo, mas em algum momento nesse relatório final, em alguma página, tem um desses quadros que se refere às questões da ocupação de praia. É a situação atual em 2021, acredito, 2021, porque foi quando a URGS entregou o relatório, né? Desde então a gente está nesse processo aí de judicialização e tal, mas é o último que a URGS aferiu, né? A partir dos dados que a prefeitura disponibilizou e que eles levantaram em campo. Tá? Então, esse aí é de taxa de ocupação bruta residencial, né? Mas, no caso, o da faixa de praia aqui está sem esse quadrado que representaria a situação, que é o que tu está perguntando. Tá? Mas talvez tu pode entrar em contato lá com a gente, que a gente dá uma procurada e vê para ti. Luísa, mas para esclarecer ali, ó, nos parâmetros de referência tem o índice de ocupação, né?
Que Isso. a Patrícia colocou aqui na pergunta qual seria o desejado, né? É menor que 10. Menor que 10. Então, Isso. está dentro da questão sugerida aqui na pergunta também. Tá? Só para esclarecer, esse é o anexo, esse anexo aqui, ó, com os parâmetros, ó, esse que são os parâmetros de desempenho que serão analisados, que a gente colocou antes, que eles não são abstratos. Então, todos eles, Luísa, mostra alguns outros ali, faz favor. Acho que tu tem o do saneamento ali, da densidade. Então, são parâmetros quantificáveis, né? No projeto de EVU, no projeto para essas áreas de PIP, esses parâmetros terão que vir descritos no projeto do empreendedor e serão analisados com base na adequação e a pontuação que vai obter a partir desses índices. Pessoal, a gente precisa do microfone, senão é que assim, ó, a gente responde essas perguntas aqui, depois a gente vai ceder para o espaço pessoal questionar também, né, com o microfone, para fazer as respostas, para todo mundo sair com as respostas adequadas daí, tá? Eu respondo essa ou não? Tá. Então, dentro do diagnóstico, tem todos esses levantamentos, mas, como eu disse, são dados que a gente precisa alimentar ainda, tipo, no último ano, né? Os dados que foram... Porque é tudo com base nas construções, nas DMs, nos alvarás emitidos, né? Enfim, nas notificações de obras irregulares. Tudo isso foi levantado, né, dentro do diagnóstico. E, no último ano, realmente, a prefeitura não alimentou esse sistema. Então, é uma coisa que a gente vai alimentar para ter atualizado. Mas, até o momento em que a URGS entregou o trabalho, tudo isso estava já no relatório diagnóstico. Inclusive, essas análises de ocupação de faixas de praia, de densidade, de erosão, tá? Tudo isso já estava. A procuradora Tati trouxe ali o diagnóstico impresso, é aquilo ali, tá? Então, é bastante coisa mesmo, e está no site da prefeitura, isso todo mundo tem acesso, tá? Esses anexos, assim, dos indicadores que eles usaram, que ficou mais para o trabalho científico que eles publicaram depois, tá? Mas, ainda assim, vocês têm acesso, se buscarem pelo NTU, conseguem acessar esse documento. Próxima. Pergunta de Wolfgang Train. Poderia-se modificar o projeto 431, área para Planeta Atlântida, para área para eventos e shows? Acho que é prudente, né? Eu acho que é sobre a denominação da área, para não condicionar um único evento, né? Perfeito, muito obrigada. Será separada essa análise. Pergunta de Lino Pinto de Oliveira Júnior. Peço explicar melhor a ZEIS, Zona Especial de Interesse Social. A Zona Especial de Interesse Social está localizada hoje onde são as áreas de loteamentos não regulares do município, tá? Que foram parcelamentos do solo feitos sem aprovação, vamos dizer assim, né? Então, ali tu vai encontrar, por exemplo, no centro de Xangri-Lá, sempre tem uma parcela mínima por zona. Então, no ZR4, tu vai ter todos os lotes, tem que ter uma atestada de 12, porque a quadrícula que foi aprovada era essa, né? Do loteamento. Quando a gente pega aqui a parte fundos, Xangri-Lá, né? A gente, se passar na rua ali, né, na Rio Novo e na Rio Camisas, a gente já vai identificar que os lotes tem uns que são maiores e outros que são menores, porque foi parcelado sem haver um planejamento daquilo ali. Então, são áreas que necessitam de uma aprovação especial.
uma REURB, tá? Por quê? Porque se a gente disser que ali é um setor residencial 5, tá? Por exemplo, todo mundo vai ter que ter 12 metros de frente, mas tem gente que vai ter 10, porque o parcelamento não foi feito pensando em um padrão. E tem gente que vai ter 30. Então, a ZEIS, ela é uma área em que se identifica que há esse parcelamento irregular do solo e que não segue um padrão. Vai ter lá dentro também, vai ter uma indústria, vai ter uma igreja, vai ter uma casa, vai ter tudo meio misturado, né? E daí não tem como a gente dizer que ali vai ser o uso tal e como é que aquela pessoa que tem outro uso vai ficar. Então, esses parcelamentos de solo que têm essa característica, eles passam por uma REURB. E, para eles passarem por uma REURB, eles precisam ser ZEIS. Tá? Então, em Xangri-Lá, a gente tem isso lá no que a gente chama de Guará Norte, né? Na Figueirinha, ali nos fundos aqui do loteamento de Xangri-Lá, né? E em Rainha do Mar, também, atrás do condomínio Riviera. Tá? É onde se identifica esse parcelamento que foi feito sem planejamento prévio. Bom? Na verdade, a Secretaria de Habitação já está fazendo uma REURB. Tá? Próxima, sugestão plano diretor, recebida de Guilherme Zimmer. Gostaria de sugerir, se possível, pensar um pouco mais a fundo sobre a cota ideal das zonas residenciais e comerciais, levando em consideração a nova demanda dos novos consumidores de imóveis, que, segundo pesquisas de mercado, nos demonstram que a procura por imóveis mais compactos, como lofts de aproximadamente 30 metros quadrados e apartamentos de um dormitório com aproximadamente 40 metros quadrados, aumentou muito a sua procura para a comercialização. E, em algumas cidades, são imóveis líderes em vendas, fazendo com que o mercado e a cidade tenham sucesso. Acredito que seria interessante reduzir a cota ideal para 15 nestas zonas, nas áreas com um número maior de metros quadrados, áreas unificadas, para que o futuro plano diretor permita ao empreendedor pensar em elaborar um empreendimento seguindo a demanda do mercado imobiliário, aumenta bastante o sucesso do mesmo, da região e do município como um todo. Cota ideal, quem pode responder? Tá, então vamos anotar a demanda e, tecnicamente, depois a gente responde até o fim das territoriais. Uma manifestação recebida de Darcy Barneck Campani. O plano diretor apresentado afronta o princípio do Estatuto das Cidades, que é dar voz na sua participação à população, principalmente a excluída. Essa se dará através da elaboração em reuniões, garantidos tanto a diversidade de debates por temas, por segmentos sociais e por divisões territoriais, como a alternância dos locais de discussão. As propostas do plano diretor serão votadas em uma conferência ou evento similar com indicação de delegados representando os diversos segmentos da sociedade e das divisões territoriais. Ainda antes de ser submetido ao Legislativo, o plano diretor aprovado na conferência será objeto de discussão em um último fórum, que é a audiência pública. Questionamento. Compatibilização com planos estaduais previstos na legislação. Considerando que o Estatuto da Cidade foi desrespeitado no seu artigo 42, inciso 6, parágrafo 2º, o qual exige compatibilidade do plano diretor com as disposições do Plano dos Recursos Hídricos, e que o Comitê da Bacia do Rio Tramandaí declarou que o crescimento da população no município de Xangri-Lá deverá ser limitado pela indisponibilidade de água para a manutenção mínima do ambiente e o abastecimento público da população. Considerando que não há no PD a devida compatibilização com o zoneamento ecológico econômico determinado pelo órgão público ambiental do Estado e pela Lei Complementar 140 de 2011, que, no artigo 9º, ao estabelecer as ações administrativas do município, no seu inciso 9º, determina que o plano diretor tem que observar o zoneamento ambiental, sendo que o do litoral norte, realizado pelo governo do Estado, está em pleno vigor e prevê uma série de diretrizes não observadas pela proposta do plano diretor em tramitação. Como prevê o técnico responsável pelo projeto, pois o projeto tem que ter um técnico responsável, mesmo pelas emendas que vier a receber. Como prevê atender a estes dois aspectos,
vinculados a planos regionais previamente concluídos e legitimados pelas autoridades estaduais. Bom, como nós falamos, a emenda legislativa proposta justamente foi elaborada para que atendesse ao zoneamento econômico e ecológico do município. Estevão, nosso biólogo, por favor, sobre as bacias. Vamos lá. A gente eu respondi, acho que isso ontem para uma pergunta também, a questão da demanda hídrica, e a gente não está aumentando o potencial construtivo, então a gente está mantendo já a demanda hídrica em vigor e estamos atendendo, eu entendo que a gente está atendendo sim, inclusive a gente alterou ali o zoneamento para atender tanto o plano de bacia como o zoneamento ecológico e econômico em vigor. Acho que está contemplado sim, e a Lei Complementar 140, ela trata sobre as competências dos entes federados no licenciamento ambiental. Então, sim, no licenciamento ambiental, a gente tem que atender as diretrizes dos zoneamentos, né? Isso dentro de um processo de licenciamento ambiental. Nas análises, um dos documentos é o plano diretor, o outro é o zoneamento ecológico, o outro são leis de Mata Atlântica, etc. Mas eu entendo que, sim, está contemplado dentro dessa nova proposta. E por óbvio, né, só para esclarecer que a aprovação do plano diretor não derroga nenhuma legislação estadual ou federal. Cada ente regulamenta as matérias no âmbito das suas competências. Então, obviamente, o plano diretor, a proposta de plano diretor, respeita as legislações federais, a compatibilização com os planos estaduais previstos na legislação. Lembrando que todas essas alterações estão sendo acompanhadas no inquérito civil pelo Ministério Público. Adequamos, inclusive, algumas questões ali de reportar a nossa atuação. Por exemplo, eu vi que lá no parecer que o senhor Campani encaminha também, fala sobre alguma questão quanto à canalização de cursos d'água, que tem uma previsão no plano diretor. Na emenda vem um artigo específico remetendo qualquer autorização para esse tipo de canalização à legislação ambiental federal. Então, não é procedente, né, essa incompatibilidade da proposta apresentada com as legislações referidas. Ô, doutora, só para dar uma contribuição, o plano diretor é o plano macro, né? E tem o plano micro, que vai vir o plano de saneamento, se eu não me engano, o plano de resíduos sólidos, né? Inclusive, o plano de saneamento, a gente depende do plano diretor, que o plano de saneamento é muito mais importante hoje no município que o plano diretor, porque ele vai definir o futuro do município na questão do saneamento, como é que vai se dar o esgoto, né? Então, acho que tem um equívoco. E também corroborando com o nosso colega Estevão, aí, que é nosso biólogo, o município tem um ruído que o município não detém competência para licenciar a FEPAM. O Estevão pode até esclarecer, a FEPAM delega para o município essa competência. Então, todos os licenciamentos feitos de empreendimentos do município, o município tem a legitimidade para poder proceder, né, licenciamento. Eu acho que não é objeto do plano diretor, mas sim, a lei complementar nos delega o que o Estado delegar. Tá? Então, quem vai dizer o que a gente licencia ou não é o Conselho Estadual do Meio Ambiente. Ele tem um rol de atividades que a gente pode licenciar. Posto de combustível, a gente não pode. É um exemplo. Sistema de esgotamento sanitário, a gente não pode. Parcelamento de solo até 50 hectares, a gente pode. Isso quem diz? Conselho Estadual do Meio Ambiente. Tá? Isso está na Complementar 140 e é regrado depois por outras leis. Mais um e-mail recebido, então, de Darcy Barneck Campani. Enviei ontem, mas com um pequeno erro no endereço. Visando o registro nos autos do processo de revisão do plano diretor, solicito o apensamento deste estudo aos autos do processo. Esse estudo é o mesmo creio que é o mesmo que a senhora Elizabeth perguntou sobre a resposta, então nós nos comprometemos a apresentar uma resposta formal, embora ele já esteja dentro do inquérito civil e já tenha sido analisado também pela equipe técnica, respondida no inquérito civil, analisado pelo CAURB, que é o Centro de Apoio do Ministério Público para Questões Urbanísticas, mas a gente vai elaborar uma resposta com mais calma e apresenta amanhã, lemos a resposta amanhã na reunião territorial.
de questões aqui, presidente, era o que nós tínhamos. Tá, nós vamos começar os questionamentos daqui do plenário, né? Vamos pedir para o velhinho servidor ali. Quem tiver um questionamento, pode erguer a mão, ele vai e leva o microfone ali para fazer a pergunta e o nosso técnico responder. Sem perguntas? Presidente, eu gostaria de citar aqui a presença dos 2 representantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, o senhor Wolfgang e o senhor Francisco Perini. E vocês gostariam de comentar alguma coisa sobre o plano diretor? O espaço está aberto para os senhores. Para nós, eu ainda faço parte do CMDU, ou seja, sou representante do Conselho Municipal, Conselho de Segurança para a Comunidade Xangri-Lá, que é uma organização civil e que está funcionando desde 2016 e tem regularmente reuniões de diretoria e reunião com seus associados, que inclusive, por exemplo, a Marina faz parte, tem representante do Guará, representante inclusive da Figueirinha, que visa a parte de segurança, e por isso que eu fui convidado para isso. O meu foco não é somente a parte de segurança, tá? Mas também toda a viabilidade que pode envolver segurança, por exemplo, o trânsito, a parte da saúde e segurança, mas considerado como uma coisa básica para que as outras partes também funcionem. O que eu queria colocar sobre o CMDU em relação também ao plano é que desde 2019 nós estamos participando, e ativamente, ou seja, a gente pegou a comunicação que havia, com, olha, inúmeras reuniões que a gente teve os inúmeros seminários, os workshops de levantamento, e acho que já devem ter sido, acho que umas audiências públicas, já deve ter havido umas 10 também, né? E eu tive em algumas com a doutora Luziari, que também viu isso. Então, eu concordo que teve uma participação popular. Claro que não é uma população popular assim. Eu não vou consultar individualmente as pessoas, tá? Vou consultar as pessoas que têm uma opinião formada dentro de um grupo e que representa uma sociedade específica, tá? E a outra coisa é o seguinte: a gente já está vendo há um tempo que o CMDU tem que modificar. Ele não pode virar um grupo super grande. Nós temos isso em alguns municípios, em que daí volta e meia não conseguem quórum para tomar decisões. Você tem que ter um quórum sempre, isso é por lei. E se você coloca muitos, os que mais faltam são as entidades civis, tá? Essa é a experiência que se vê. E a segunda coisa é a falta de preparação das pessoas, muitas vezes, para uma reunião dessas. Volta e meia, o Francisco e eu são as 2 pessoas que acabam lendo o material e tendo propostas, tá? Então, são poucas as vezes que as entidades civis participam efetivamente. A segunda parte é o CMDU tem que modificar o seu regulamento. Sim, hoje ele é consultivo, né? E ele tem que passar a ter uma responsabilidade maior, que só vai ter com esse plano diretor. Então, por isso, o CMDU é da opinião, por favor, tem que terminar o plano diretor antigo, que é a mesma coisa que tinha na especificação tributária, né? Ele está ultrapassadíssimo, tá? Ele não serve mais. Ou seja, lá não tem participação, lá não tem visão de estudo de viabilidade, de estudo de impacto em vizinhança em vários lugares, que tem nesse novo plano, tá? Então, esse novo plano ele é uma evolução para mim, tá? Sim, tem um problema que ele corre o risco de aumentar andares, do qual eu, pessoalmente, tenho discordância, tá? É uma escolha que a gente fez, de vir para cá por um motivo. Eu tenho, por exemplo, discordância até de proporem apartamentos pequenos, porque tem isso em outros lugares, não tem que ser em Xangri-Lá.
Xangri-Lá, ela tem uma característica, é chamada capital dos condomínios, ela é uma cidade vertical, mas quando eu vou ao CMDU, eu represento uma organização, que não é somente Wolfgang, ou não é somente uma pessoa. E aí faz parte da CREA, faz parte de CAU, faz parte de várias outras organizações civis que também representam, e depois de decidido, a gente vai à frente. Tá? Só isso, desculpa. Desculpa o tempo. Obrigada, Wolfgang. Não existindo maior questionamento, convido a todos para participar da reunião territorial de amanhã, às 15 horas, que tratará sobre Marina, Arpoador, Maristela, Noiva do Mar, Rainha do Mar, Coqueiros e Remanso. Boa tarde a todos.